Embora pareça igual, o auxílio doença por acidente de trabalho tem muita diferença do auxílio acidente também por acidente de trabalho, tá? São temas distintos, benefícios distintos, com cálculos também distintos, e eu preciso explicar para você entender quando você tem direito de receber um e quando você tem direito de receber outro. Se sempre que você recebe um, você vai receber o outro ou não, e vice-versa. Então, vem com a gente. Bom, pessoal, embora pareça igual, tem muita distinção. Então, nós vamos trabalhar aqui com dois benefícios, tá? O auxílio-doença por acidente de trabalho, que hoje é chamado, de benefício por incapacidade temporária acidentário, tá? Que é do acidente de trabalho. E nós vamos trabalhar aqui também com o auxílio-acidente por acidente de trabalho. Então, veja que são duas situações distintas. Em cada uma dessas situações, você tem que provar alguns requisitos para conseguir ter direito a esse tipo de benefício. Legal? E por que a gente trouxe esse tema? Porque muitas pessoas perguntam aqui para a gente e acabam confundindo esses dois institutos. Então você precisa entender para não fazer confusão e saber que em cada situação você tem que provar algo. Então cada prova é feita de uma forma e cada forma que você tem que apresentar é o que vai dar direito a algum tipo de benefício para você conseguir junto à Previdência Social. Legal? Se é a primeira vez que nos vê por aqui, seja muito bem-vindo. Inscreva-se no canal para você não perder conteúdo importante como esse e já ative as notificações. Se prefere me acompanhar no Instagram, já vou deixar aqui embaixo, @BraguiniTorre, para você nos acompanhar lá no Instagram, onde a gente está todos os dias lá trocando uma ideia sobre direito previdenciário. Legal? Então, voltando ao assunto, vamos bater um papo para você entender. Primeira coisa, eu vou falar de auxílio-doença porque o pessoal tem mais familiaridade ao invés de falar de benefício por incapacidade temporária. Embora tenha mudado a terminologia, é a mesma situação. Embora o auxílio-acidente e o auxílio-doença por incapacidade de acidente de trabalho sejam benefícios previdenciários, eles têm naturezas distintas e, consequentemente, valores de benefícios distintos, e é isso que eu vou explicar. Vamos explicar primeiro o termo de incapacidade que gera direito ao auxílio-doença por acidente de trabalho. Como dito, ele é um benefício previdenciário. O que quer dizer? Quer dizer que só tem direito de receber esse benefício quem paga previdência, quem contribui com o INSS. Quem contribui? Todas as modalidades de contribuinte, tá? Contribuinte individual, contribuinte facultativo. Além deles, os empregados. Se você faz retirada de prolabore também, se é empresário, você contribui. Então, todos os contribuintes têm direito ao auxílio-doença, inclusive por acidente de trabalho. Esse benefício é pago, então, para quem contribui com a Previdência. E além de contribuir, você tem que ter um tempo mínimo de contribuição. Via de regra, 12 meses de contribuição. É o tempo mínimo aí que você tem que contribuir. Pode ser que você tenha contribuído também e ainda esteja na qualidade de segurado. Se for essa situação, mesmo sem contribuir, você pode ter o direito de receber o benefício. E aí a qualidade de segurado ela pode ser mantida por 12 meses sem contribuição, por 24 meses sem contribuição, estendido até 36 meses. Eu vou deixar o vídeo aqui no card, onde eu expliquei sobre os períodos de graça, para você entender em qual situação você se enquadra. Perfeito? Então, entendido que o auxílio-doença ele é concedido para uma pessoa que é segurada, o outro tópico que você tem que entender é quando eu tenho o direito de receber esse benefício. Quando você é empregado, você tem o direito de receber esse benefício por acidente de trabalho, quando você tem mais de 15 dias de afastamento e, consequentemente, sofreu um acidente de trabalho. E esse acidente de trabalho ele pode ser de duas formas. Ele pode ser um acidente de trabalho direto, tá? Ou seja, você é um eletricista, por exemplo, está trocando uma lâmpada na empresa, caiu da escada que você estava fazendo a troca de lâmpada, fraturou a perna. Então, você teve um acidente de trabalho típico, caiu e fraturou a perna. Você pode ser um ajudante de produção, que auxilia as pessoas na produção e, consequentemente, carrega caixas todos os dias. Ao longo do tempo, esse ato de ficar fazendo atividade física pesada, de carregar caixas para lá e para cá, pode gerar, por exemplo, um desgaste no seu ombro ou um problema na sua coluna, que, consequentemente, gera um acidente de trabalho também, tá? Muitas pessoas conhecem isso como LER, lesão por esforço repetitivo. Então você tem essas duas modalidades de acidente de trabalho. O acidente típico, quando efetivamente acontece o trabalho, e o acidente de trabalho ocasionado em função aí da sua atividade desenvolvida.
Esse é o primeiro tópico. Então, quando eu vou ter direito do auxílio doença ou benefício por incapacidade? Quando o próprio nome diz, quando você está incapacitado de trabalhar. Estar incapacitado de trabalhar é para aquela atividade que você desempenha naquela empresa. Então, se você sofreu um acidente de trabalho, seja um acidente típico, como eu te disse, ou um acidente em função do seu trabalho, e seja superior a 15 dias, você vai ter direito a esse benefício por acidente de trabalho. Perfeito? Agora nós vamos passar lá para o tópico do auxílio acidente, que é diferente do benefício aqui, auxílio doença por acidente de trabalho. O auxílio acidente, ele não é quando você está incapacitado de trabalhar, ele é concedido quando tem uma redução da capacidade de trabalho, tá? E essa redução da capacidade de trabalho, ela foi proveniente de um acidente do trabalho que você teve. E eu vou te dar um exemplo prático, trazendo a mesma situação. Vamos imaginar então que você é um eletricista, voltando no mesmo exemplo, você estava trocando a lâmpada e caiu da escada. Você caiu da escada, fraturou o fêmur. Consequentemente, ao fraturar o fêmur, você ficou incapaz de trabalhar. Fez o tratamento, fez a cirurgia, passou-se 1 ano e meio, 2 anos de tratamento, você agora consegue trabalhar. Só que você teve que colocar placas no seu fêmur, sofreu, teve que colocar parafusos, então você consegue trabalhar, mas não da mesma forma que você trabalhava. Então você está parcialmente incapaz. Você ficou com uma sequela daquele acidente que reduziu a sua capacidade de trabalho. Por exemplo, você não consegue subir a escada da mesma forma que você subia, você não consegue andar por longas distâncias dentro da empresa e você trabalha num galpão. E aí, como você consegue trabalhar, mas reduziu a sua capacidade de trabalho, aí sim gera o evento de concessão do auxílio acidente. Então, o auxílio acidente ele exige condição de segurado do INSS e que você tenha uma redução da sua capacidade de trabalho, veja que não é incapacidade, que essa redução dessa capacidade do trabalho seja proveniente de um acidente, você cair da escada, e consequentemente isso gerou uma sequela. Qual a sequela? A tua impossibilidade definitiva de subir a escada como você subia, de caminhar como você caminhava e tudo mais. Então veja, o auxílio doença é quando você está incapacitado. O auxílio acidente de trabalho é quando você tem uma redução da tua capacidade laboral de trabalho proveniente de um trabalho que implica aí na redução da tua capacidade de trabalhar, não necessariamente que você esteja incapacitado. Então você entendeu as distinções entre essas duas situações? Uma incapacidade, outra redução da capacidade de trabalho, uma referente ao acidente, a outra também referente ao acidente, outra condição de segurado e também condição de segurado, a gente pode passar para os tópicos de recebimentos de benefício e de valor. No auxílio doença, como você está incapacitado de trabalhar, a gente diz que você não consegue exercer a sua atividade de trabalho. Então, esse benefício ele substitui a tua verba salarial. Como ele é um benefício substitutivo de salário, de verba salarial, você não pode trabalhar enquanto estiver recebendo um auxílio doença por acidente de trabalho. Você está falando que você está incapacitado. Se você trabalhar, vai ter problemas. Então, o benefício ele acaba sendo maior. Então, ele é calculado em cima da sua média contributiva e é pago 91% dessa média. Em contrapartida, você tem que sair do seu trabalho e fazer o seu tratamento. Referente ao auxílio acidente, lembre que a gente falou que você tem uma redução da sua capacidade de trabalho. Você não está impedido ou incapacitado de trabalhar. Então, você pode receber o auxílio acidente e mesmo recebendo o auxílio acidente, continuar trabalhando de uma forma normal. Então, ele tem um caráter indenizatório e não um caráter substitutivo de salário. Qual que é a diferença de uma situação para outra? Ele vai indenizar você, a Previdência Social, em função de um acidente que você sofreu e ficou com uma sequela permanente. Então é como o INSS falando, olha, em função do seu acidente, que ficou uma sequela permanente, onde você jamais vai conseguir exercer a atividade que você exerceu de uma forma plena, eu vou te dar um benefício para te compensar essa perda de redução da capacidade do trabalho. E aí gera o direito do auxílio acidente. Como você tem uma parcial redução da capacidade do trabalho, ele não vai ser um benefício integral como seria o auxílio doença. Você vai receber 50% do auxílio doença, por isso que ele tem um caráter indenizatório. Então, se o auxílio doença é um exemplo, for R$ 2.500, você vai receber R$ 1.250 referente ao auxílio acidente.
Eu já expliquei sobre o cálculo também do auxílio acidente, eu vou deixar ele no card aqui para você. Então você tem 2 cards para assistir que são importantes, né? Período de graça e esse aqui do valor do cálculo do auxílio acidente após a reforma para você entender. Caráter indenizatório, auxílio acidente, caráter substitutivo de salário. Voltando, você pode trabalhar exercendo o auxílio acidente, mas não pode trabalhar quando está recebendo o auxílio doença, independentemente se for de acidente de trabalho ou não ser de acidente de trabalho. Ambos têm que ser condição de segurado, ambos são relacionados ao acidente. Outro ponto que a gente pode voltar aqui como exemplo é na mesma situação do ajudante de produção. Eu falei do eletricista quando ele sofre o acidente, ficou com a fratura no fêmur, teve que colocar as placas e ficou com dificuldade. O segurado que não sofreu um acidente típico de trabalho, mas em função do trabalho ele acabou tendo lesões, por exemplo, no ombro, vamos imaginar que a pessoa teve uma lesão no manguito rotador e, consequentemente, fez infiltrações, teve os problemas e teve que, infelizmente, fazer uma cirurgia. E ele teve problema de fazer elevação, então ele sempre pegava a caixa, precisava elevar a caixa para colocar no andaime, um exemplo. A partir do momento que ele sofreu essa lesão no ombro, passou por um procedimento cirúrgico e a atividade dele que proporcionou isso, não necessariamente ele caiu e bateu o ombro no chão, mas a quantidade de esforço que ele faz e o gesto repetitivo fez ele sofrer essa cirurgia, ele não consegue mais ter a mesma elevação do ombro que ele tinha para transportar aquela carga. Isso gera o auxílio acidente da mesma forma. Então, como ele não consegue fazer o mesmo movimento de forma perfeita, igual ele fazia antigamente, quando ele não tinha lesão no ombro, vem um caráter indenizatório do auxílio acidente, como se fosse para complementar essa perda de capacidade laboral, que somado ao trabalho, ele vai conseguir ter uma remuneração melhor. Legal? Então são 2 benefícios totalmente distintos, que cada um gera uma necessidade de avaliação diferenciada, com valores de benefício diferenciados, com condições diferenciadas e com recebimento de salários e impedimento de recebimento de salários totalmente diversos que você precisa entender. Espero que você tenha ficado claro essa distinção entre esses 2 benefícios, para que você nunca mais tenha essas dúvidas. Assista os 2 cards que eu deixei aqui para você, que vai ser importante. Se ficou mais alguma dúvida, deixa aqui nos comentários e nos acompanha lá no Instagram que eu vou estar respondendo também, tá bom? Vem com a gente que quinta-feira tem vídeo novo. Até lá. Tchau.